E agora a gente vai falar sobre política. Estou recebendo Danilo Cacheta. Já vou te servir um cafezinho, porque para falar de política tem que ser com café. E hoje tá bom de tomar um café, né, Mônica? Tá chovendo lá fora? Tá um climinha bem gostoso. Ô Danilo, e hoje a gente vai deixar um pouquinho o cenário político nacional. Vamos começar com o que aconteceu essa semana em Uberlândia, né? Na verdade, tanto o cenário político nacional quanto o local foram bem agitados, né? Foram mesmo. No nacional, a gente teve, de fato, a promulgação da reforma da Previdência, que já está em vigor, porque ela passa a valer do dia da data da promulgação, com exceção das alíquotas, novas alíquotas de cobrança, que vai ser descontado do trabalhador, né? Houve uma alteração também nas alíquotas de cobrança, só que essas aí começam a valer a partir de 90 dias. Depois a gente vai explicar aqui no Manhã Total, Mônica, direitinho, como que vai funcionar esse novo desconto da Previdência no salário de todo trabalhor. Viu? Tá bom. Uhum. Mas então, teve também a reunião do BRICS lá em Brasília, foi a 11ª reunião, né, os 5 maiores países em desenvolvimento juntos, e aqui no local foi um auê danado, né? Nós tivemos no início da semana a presença do vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira na Câmara Municipal, sendo sabatinado lá pelos vereadores, depois daquela denúncia que apontou irregularidades em contratos da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento Urbano, na verdade projetos arquitetônicos da Secretaria de Planejamento com construtoras aqui da cidade. Pelo menos 70 construtoras estariam envolvidas nisso, uma delas é a construtora de propriedade do vice-prefeito. Ontem, vereadores da oposição assinaram um documento que vão enviar para a Prefeitura solicitando o afastamento do vice-prefeito e do secretário de Planejamento, Rubens Kazushi Yoshimoto, até que as investigações sejam concluídas no Ministério Público Estadual. Então, uma situação bem delicada, o secretário prestou todas as informações, ele também é diretor-geral do DEMAI, é o vice-prefeito e é o diretor-geral do DEMAI. Então, ele prestou todas as informações lá na Câmara, respondeu às perguntas, disse que não teve nenhuma irregularidade, que de fato contratou o escritório de arquitetura e engenharia de propriedade de uma servidora da Secretaria de Planejamento Urbano, que depois foi demitida por causa da cobrança de propina, recebimento de vantagens indevidas dessas construtoras para liberar os projetos imobiliários. Isso deve voltar em discussão na semana que vem, Danilo? Com certeza, porque certamente, ao que tudo indica, a Prefeitura não vai nem responder a essa sugestão dos vereadores, pelo menos é o óbvio. Mas, caso isso ocorra, eles já estão planejando em entrar com um pedido formal de afastamento pela Câmara Municipal. Né? Porque é bom lembrar que o vice-prefeito, ele não é funcionário do prefeito, quer dizer, ele não é subordinado ao prefeito, não, eles foram eleitos juntos, tanto o prefeito quanto o vice têm mandato. Então, para que ele se afaste, teria que ser por iniciativa dele ou por uma decisão da Câmara Municipal, atendendo aos requisitos da lei orgânica do município e tudo mais. Né? E na Câmara a gente teve também a visita dos promotores do GAECO. Exatamente, né? Olha. Foi você que fez o cafezinho? Tá bom, viu? Mas então, os promotores do GAECO estiveram lá na Câmara, surpreendentemente, no fim da sessão de quarta-feira. Eles levantaram algumas informações, pediram documentos, requisitaram documentos à controladoria, ao setor de contabilidade, ao setor financeiro, tesouraria e tudo mais, porque eles identificaram irregularidades nos contratos de limpeza e segurança do prédio do Legislativo. Isso na época em que o vereador Alexandre Nogueira era o presidente da casa e o vereador Juliano Modesto era o ordenador de despesas. Os dois arquitetaram, segundo o Ministério Público, um esquema para desviar dinheiro dessas empresas que prestavam serviço lá na Câmara. Por exemplo, Mônica, eles contratavam lá a empresa que tinha que fornecer 10 seguranças para fazer a segurança do prédio e tudo mais. Só que a empresa mandava só a metade. Os outros 5 não existiam, eles existiam só nos papéis. Aí a empresa recebia pelos 10 e o dinheiro desses 5 aí fora era repartido aos interessados, entre eles os 2 vereadores. Além disso, o Ministério Público também está investigando um desvio da ordem de R$500 milhão da verba indenizatória, que é aquela verba de gabinete, aquilo que já devia ter acabado faz muito tempo. E, vez ou outra, aparece uma denúncia envolvendo a verba de gabinete. Por quê? Eles têm R$10 mil por mês, além do salário de 15 mil.
para poder gastar com as despesas de gabinete. Por exemplo, panfleto, gráfica, publicidade, combustível, telefone, celular, conta de telefone, R$10 mil para isso. A maior parte, 65%, é destinado à publicidade. Eles podem gastar com gráfica e tudo mais. E aí o Ministério Público descobriu que no caso do Alexandre e do Juliano, eles estavam gastando dinheiro numa gráfica que não existia. Era uma empresa fantasma, inclusive que funcionava no mesmo endereço das outras empresas, a Colpaz, a ATP, aquelas cooperativas do transporte escolar. Então elas funcionavam no mesmo endereço. Era um endereço aqui no bairro Moarama, na Rua Paraíba, um escritório de contador que tem lá, escritório que pertence ao Adeilson Barbosa, que também está preso e era o controlador-geral da Câmara. Você está vendo que o rolo... É um rolo, gente. É uma coisa enrolada com a outra, nossa, mas fato é que com essa maracutaia que fizeram conseguir desviar R$500 mil da verba indenizatória. Dinheiro demais, né? O curioso é que a empresa emitia a nota fiscal falando que prestou serviço para os vereadores. Só porque ela não comprou nem uma folha de papel e nem um ml de tinta, segundo o promotor. Como é que ela vai fazer panfleto sem comprar papel? Né? Porque as notas de entrada, de compra, não existem na Receita Federal. Que rolo! É um rolo sem igual. Eu acho que não vai dar tempo da gente chamar a política, mas o que você vai trazer na política cruzada? Nós vamos repercutir a decisão da prisão em segunda instância, a soltura do ex-presidente Lula, do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, dos outros políticos, essas pessoas que podem ou não ganhar a liberdade. Eu vou receber aqui o juiz da Vara de Execuções Penais, Lourenço Migliorini, e também o nosso colega Alexandre Leal, que vai participar dessa discussão, trazendo aí os anseios e a realidade da sociedade. Como a sociedade está vendo essa história toda, viu? Nossa, e vou te falar agora, só para fechar, né? Precisam respeitar mais o nosso dinheirinho, né? Parar, como você disse, com tanta maracutaia. Maracutaia demais, nosso rico dinheirinho. O serviço público tem muitas possibilidades de desviar dinheiro, né, Mônica? É fácil desviar dinheiro. Então, mas ultimamente a situação está tão jocosa, tão absurda, que eles não estão tendo o mínimo de inteligência para fazer o rolo. Porque, por exemplo, fazer uma empresa, botar uma gráfica no endereço de um contador e não comprar uma folha de papel, é lógico que isso uma hora ia aparecer. E é o que eu falei no Jornal Paranaíba dessa semana. Isso é só a primeira ponta. Na hora que puxar a pena, vem a galinha inteira. Porque já tem outros vereadores lá com o olho desse tamanho aqui, porque na hora que levantar esse tapete da verba indenizatória, Mônica do céu, seja o que Deus quiser. Vamos tomar café, viu? Danilo Cacheta, domingo, Política Cruzada, às 10 horas, para você que nos acompanha. Ele continua comigo aqui. Bom feriado a todos. Bom feriado, né?